Vamos continuar nessa sequência, o cientista espiritual André Luiz. Hoje, na lição 274, que chamei indutância elétrica e mediúnica. Indutância. Ele está fazendo uma comparação, ainda estou usando o livro Mecanismo da Mediunidade, ele está fazendo uma comparação entre o circuito mediúnico e circuito elétrico, para que nós pudéssemos entender. E ele vai falar sobre indutância. Olha como é que o André Luiz vai dizer. No circuito elétrico, a indutância é a peculiaridade através do qual a energia é acumulada no campo magnético, só que é acumulada no campo magnético, porque uma corrente elétrica produz campo magnético, provocada pela corrente, impedindo-lhe a alteração, seja qual for o aumento ou a diminuição. Em vista da indutância, quando a corrente varia, aparece na intimidade do circuito determinado acréscimo de força, opondo-se à mudança, o que faz dessa propriedade uma característica semelhante aos resultados da inércia em mecânica. Se o circuito elétrico em ação sofre abrupta solução de continuidade, o efeito em estudo produz uma descarga elétrica, cuja consequência varia com a intensidade da corrente, de vez que o circuito encerrando bobinas e motores, característica por natureza profundamente indutiva. Implementos esses que não devem ser interrompidos de chofre. Aí ele fala, no circuito mediúnico, ele agora vai fazer a comparação, verifica-se a mesma propriedade ante a energia mento-eletromagnética, armazenada no campo de associação mental entre entidade comunicante e o médium, provocada pelo equilíbrio entre ambos, obstante possíveis variações. Em virtude de semelhante princípio, se parece algumas alterações na corrente mental, surge nas profundezas de conjugação mediúnica certo aumento de força, impedindo a variação. Se a violência interfere quando mudanças bruscas, cargas magnéticas, cujo efeito se hierarquiza conforme a intensidade de integração do andamento, porquanto o circuito mediúnico envolve implementos fisiopsicossomáticos e tecidos celulares complexos no plano físico e no plano espiritual. Mostra-se fortemente indutivo e não deve ser submetido a interrupções intempestiva, sendo necessário atenuar essa intensidade quando se lhe trace a terminação para que impossibilite a formação extracorrente magnética, capaz de operar desajuste e perturbações físicas, perispídicas e emocionais, de resultados imprevisíveis para o médium quando a entidade é em processo de comunicação. Ele está dizendo, deixa eu ver se você entender, por exemplo, um médium de efeito físico, um médium que está apresentando materialização. Se alguém bruscamente quer interromper isso, ele causa transtorno para o médium. E porque essa corrente não pode ser interrompida abruptamente, não pode. A Marlene Nobre também ela tratava muito desses assuntos do André Luiz. E ela tem no livro a Obsessão e Suas Máscaras, da Marlene Nobre, pela editora Folha, olha o que é que ela vai dizer. Não é difícil de compreender as explicações de André Luiz, quando a gente lembra, olha o que ela está dizendo, quando a gente lembra, o circuito mediúnico envolve implementos do perispírito e dos tecidos celulares complexos, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, mostrando-se fortemente indutivo
não devendo ser submetido a interrupções intempestivas. Porque essa interrupção intempestiva pode causar transtorno, a depender do fenômeno que está acontecendo. Todo cuidado é pouco para impedir a formação de extracorrentes magnéticas, capaz de operar desajuste e perturbações físicas, perispírita e emocionais, de resultados imprevisíveis para o médium e para a entidade em processo de comunicação. Aí ela vai dizendo assim, ó, mais adiante, nós vamos estudar em casos do espírito obsessor, não pode ser retirado de forma abrupta ou violenta. Não pode. Sob pena de causar perturbações com as duas consciências e como... Temos o exemplo dela, diz Odílio Zamira, entre o livro O Céu e a Terra, que é do André Luiz, cujas imponentes comunicações para os doutrinários e estudiosos da mediunidade geral. Ela está dizendo o seguinte, às vezes no fenômeno mediúnico existe uma ligação tão forte como no obsessor, nesse caso ele está dizendo dentro do livro O Céu e a Terra, no caso de Odira e Zumira, que se você afasta, você causa transtorno, já está numa adaptação. Às vezes é como o André diz, pode haver cargas, às vezes choques imensos. Então esse fenômeno de indutância também será estudada pelo mundo acadêmico. Só que a indutância, ele está fazendo uma comparação com o circuito elétrico, mas a indutância no mundo no mediúnico tem que levar em conta que tem perispírito do espírito, que é o corpo espiritual dele, e perispírito do espírito encarnado. E como está ligado com o perispírito do espírito encarnado, tem ligação com o corpo físico. Então é preciso, essa analogia, trazer em conta essa sintonia, essa afinidade e uma série de reações que estão acontecendo entre o espírito, mandar informação, chegar no perispírito e atingir as células, atingir esse corpo, a cascata de reações químicas acontecendo aí, que isso será estudado pelos pesquisadores do futuro, e também reações físicas, bastante, mas vai ter reações físicas, vai ter essa comunicação, vai até chegar no corpo. Como é que isso acontece? Como é esse fluxo? Que ondas é? Qual é o espírito que está trazendo a informação? É espírito muito evoluído que está trazendo uma onda ultra curtas? É ondas só curtas, médias, longas? Tem um número grande de assunto para ser pesquisado. Como é a frequência? Quantos ciclos por segundo? Tem muita... Como é que está apresentando, tem resistência, e quanto é essa resistência, tem muito assunto para ser estudado aí. Até o próximo encontro nosso.